Eu queria até levantar essa lebre. Eu tenho falado aqui nos nossos encontros sobre assuntos que, para mim, são assim, muito provocativos, né? Inteligência artificial, esse mundo da computação quântica, essa coisa da despersonalização do atendimento da saúde. E você, como enfermeira gestora, que traz esse assunto sobre trazer de volta, né, essa relação interpessoal. Como é que é a tua visão sobre esse assunto? Como é que a gente consegue trazer felicidade no nosso relacionamento com as pessoas, no ambiente de trabalho, no paciente, a equipe? Nossa, mas a gente tem coisa pra caramba pra falar aqui, né? Bom, Paulo, não sei nem por onde, né? Então a gente pensa aqui no roteiro, mas o bom a vida é isso. Eu lembro quando o Roberto Carlos cantava que eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, né? Aí você olha hoje pro número de seguidores que você tem em rede social, você tem milhares, mas será que de fato você tem na hora que você precisa, com quem que você conta, né? Então a gente, principalmente nos últimos 15 anos, a gente vê evoluindo de uma tal forma que muitas das soluções, se não fosse o mundo digital, eu não teria falado com a minha mãe durante a pandemia. Minha mãe mora em Vitória, eu moro aqui no Rio. Só que esse mundo acaba que ele vai invadindo a gente. E por trás é importante a gente entender a lógica que está, o que a sociedade vende, o que a gente consome. E esse mundo acaba tirando um pouco muito da forma das relações humanas. Então, quando você diz, né, é engraçado escutar alguém apresentar você 3 décadas. Cara, esse ano são 30 anos já de formada. Semana passada eu tive no Pedro Ernesto, eu me formei na UERJ, foi aniversário do hospital e eu fui lá para falar para um auditório e de repente eu passei pelos corredores lá em frente ao anatômico, tinha tirado foto 33 anos atrás. Aí tinha uma menina sentada, eu falei, bate uma foto minha, que há 33 anos eu estava aqui. Ela, aí moça, então eu quero voltar daqui a 30 e fazer uma foto que nem você. Eu falei, nossa senhora. Então é bom, acho que a gente está chegando numa curva de, infelizmente, por conta de tantos problemas desse mundo fluido, de relações fluidas, digital, a gente está chegando num ponto de colocar muitas questões, e uma delas é o trabalho, sofrimento e felicidade. E realmente, eu nasci no mundo do trabalho cuidando como enfermeira. Comecei na pediatria, época de São João, eu estava fazendo curativo de ferida de queimadura. E, de repente, hoje eu converso com as minhas amigas que seguem na pediatria, as crianças estão internadas com transtornos de ansiedade e depressão. É claro que a gente evolui para o diagnóstico, mas a gente também tem um mundo muito doente dessa coisa louca que nos é vendida 24 horas por dia. E aí eu saí desse cuidado direto da mão, na ferida, e, de repente, eu me peguei sofrendo mais quando eu me tornei gestora. Falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a puxar isso como objeto de estudo pelas diferentes lentes da ciência. E é bom quando a gente, de repente, se reencontra num espaço como esse, você que é um cara que sempre cuidou da dor, e para falar da dor nossa, que é a dor do corpo, que é a dor da mente, que é a dor de quem trabalha, até porque trabalhar e cuidar, a gente só está mudando de cadeira ali por 2 minutos, né? Então tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa científica para a gente falar, para aquelas pessoas que são mais incrédulas, né? E eu diria que é muito necessário, porque a gente está caminhando muito rápido para um esgotamento de relações, mental e de tudo. A gente vem de um grupo de médicos, de enfermeiros, de agentes de saúde que trabalha com sofrimento pesado, sofrimento de oncologia, sofrimento de dor crônica. E eu digo que eu fui treinado a sobreviver, né, nesse mundo em que a gente vive muito próximo desse sofrimento pesado. Como é que a gente acha a felicidade nisso? Como é que a gente consegue ser treinado para a gente não levar para casa tanto sofrimento e a gente achar felicidade nisso? Eu tenho a minha resposta. Eu queria ouvir a tua resposta. Se você me permite, até separando, antes da tua pergunta direta, né? Olha quando você diz a gente é treinado para esse sofrimento. Então, nós que somos profissionais de saúde, é como se a gente tivesse, né, uma obrigação da nossa missão cuidar do sofrimento do outro. Somos os heróis, salvamos vidas, salvamos dor, mas isso gera dor. Não tem jeito. E uma coisa que é interessante, quando eu comecei a estudar felicidade, é que tem muita gente que pega esse assunto para falar como se fosse água com açúcar. Uma das
discussões que eu tive algum tempo atrás, matéria da BBC, falando de felicidade no trabalho, aí tá lá na capa. A zebrinha, o porquinho, o cavalinho, a girafinha. Gente, eu não tô falando de um zoológico minimalista. Uhum. Todo trabalho vai ter sofrimento. Todo trabalho. E o que me instigou, hoje ampliei felicidade no trabalho para qualquer trabalho. Mas essa minha inquietação nasce no meu trabalho em saúde, que se você tem um paciente na sua frente, se você como paciente procura alguém, é para você minimizar a sua dor, o seu sofrimento. Se não der para curar, para você viver com aquilo da melhor forma. Mas como que eu posso ser uma profissional de saúde e te dar cuidado se eu não tenho cuidado? Eu não posso dar para você o que eu não tenho em mim. E essa dor, né, os profissionais de saúde, eles vivem muitas das vezes como mártires. A gente está aqui para salvar tudo, mas a gente precisa dar mais visibilidade. E na medida em que a gente dá visibilidade, na medida em que a gente permite que esse profissional fale da sua dor, se cuide, ele consegue conectar isso e aí ele se recompensa por ver o alívio do outro, mas sem naturalizar o sofrimento dele. E aí, eu lembro que a gente trabalhou junto na COI, uma empresa que não existe mais, mas a gente viveu essa construção e multidisciplinar. Foi uma época fantástica, eu aprendi muito, não só com a parte técnica, com a parte de pacientes e a parte de gestão. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na COI, eu chegava na recepção e eu tinha medo de encontrar alguém conhecido. Porque se eu encontrasse, sinal de que aquela pessoa tinha doente. Câncer. A câncer, a palavra, né? De repente eu me pego com câncer depois. E quem trabalhou junto virou cuidador. E eu me lembro de um paciente, eu era diretora de operações, você atendia na clínica ali de forma multidisciplinar esse cuidado. Eu me lembro de um paciente que eu desci conversando na recepção, ele tinha um câncer de pulmão. Ele diagnosticou e tinha uma perspectiva ali, a gente sempre pergunta de sobrevida, e era uma perspectiva de uma sobrevida curta. E aí eu fui conversar com ele, como é que ele estava ali, se ele conseguiu ser bem atendido na parte burocrática, na assistencial, no tratamento. Ele, sim, mas eu só queria falar uma coisa, que agora eu tenho que falar. Eu, pois não. Se bobear, eu tô mais feliz que você. Isso ele falando comigo, felicidade para mim, nem de longe era um objeto de estudo, como virou depois do doutorado. Eu sei que eu vou morrer, então eu não vou esperar as minhas férias para fazer o que eu quero fazer. Você tá esperando as suas férias, será que você chega lá? Eu falei, caraca. Que coisa! Então, eu vou te dizer que enquanto profissional de saúde, a gente vive com o sofrimento do outro, mas se a gente ganha um espaço para poder falar desses nossos desafios, se solidarizar para ajudar essas pessoas, isso nos traz uma potência enorme para a gente pensar na nossa vida. Então, é um trabalho como todos os outros, você precisa estar conectado com o que você vai entregar. Mas, em especial, a saúde é um lugar que não tem igual. Você não tem recall, não tem chance de fazer uma segunda vez. E o que você faz impacta na vida não só daquela pessoa, mas é um monte de gente, né? Você cuidar de alguém que é o amor de muita gente. E isso é uma oportunidade que a gente tem para repensar a nossa vida. Nossa, que como eu sou feliz de ter vivido perto de tanto sofrimento. E dá, porque eu sei também que eu ajudei muita gente. E esse é o caminho do trabalho, né? De todos nós. Eu não tenho dúvida, e vou pegar essa dica que você deixou e vou dizer para você que eu tenho certeza absoluta que eu sou vocacionado pelo que eu faço, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. E entendo também que dentro dessa vocação existe uma resiliência, existe uma capacidade que você tem de sobreviver a essa vocação que traz um sofrimento que vem de trabalho, trabalho vem de lavoro, lavoro vem de sofrimento. Então estou fechado contigo também, que também tem um sofrimento. Como é que a gente faz para ter o treinamento para entender o tamanho da sua resiliência, o tamanho do quanto que você aguenta e como é que você faz para sair desse impasse? O quanto é vocação,
o quanto é resiliência e como é que você acha o meio termo para ser feliz? Quando a gente começa a estudar felicidade, tem gente que já me perguntou, né? Eu fiz uma certificação profissional em felicidade no trabalho e tem gente que pergunta, Cristina, já que você estudou felicidade, tu é muito feliz, né? Eu falei, não necessariamente por isso, eu sou, mas vivo problemas também e isso me ajuda a enxergar muita coisa. Existem 4 pilares que são os fundamentos da felicidade no trabalho. O propósito, o engajamento, a resiliência e a gentileza. Quando você fala de ser vocacionado, esse é o teu propósito, é o que me motiva. E sem nenhuma hipocrisia é uma palavra muito, muito importante para mim. Um dos propósitos que eu tenho com o meu trabalho é pagar as minhas contas. É ajudar a minha mãe, é ajudar na formação dos meus sobrinhos. E a gente precisa fazer isso girando dinheiro de uma forma digna. E se eu faço isso num trabalho que é livre escolha, com dignidade, e tenho recompensa financeira por isso, isso é uma parte importante para que haja uma satisfação gigantesca no restante todo. Porque não adianta você se colocar num trabalho se ele não for livre escolha e se você não tiver dignidade. Isso é importante da gente falar. Se eu venho trabalhar num lugar, nós trabalhamos no lugar e a gente tinha um propósito. Você na parte de cuidado da dor, eu na parte operacional. Nosso propósito era criar um lugar para acolher as pessoas, curar ou minimizar sofrimento, cada um na sua função. Então, deu match. A gente ligou com a empresa e nos ligamos ali. Na hora que a gente se liga, a gente se engaja. Tanto que uma coisa que o RH falava muito era de retenção profissional. Eu não quero reter ninguém. Retenção você faz quando sequestra alguém. Eu quero que você fique aqui por livre escolha. E até mesmo se em algum momento a coisa não estiver legal, que você ressignifique e reencontre ali o tesão no trabalho que você faz, a tua energia, a tua vontade. E a partir daí, você ganha força para superar os problemas, porque a gente vai ter problemas. Ou porque vai ter um dia que a gente não conseguiu chegar, o engarrafamento, faltou material, acabou a luz, o paciente veio com a família inteira e você programou um atendimento que te consumiu muito mais. Lidar com esses problemas é o tempo todo a gente navegar entre o mundo ideal, prescrito, e o mundo real. E a gente vai navegar nessas tensões, é o que a psicodinâmica do trabalho explica, você se desgasta. Você vive o aperto de uma situação, mas depois você precisa ter um tempo para relaxar, ganhar musculatura e voltar. E aí é resiliência. Essa é uma palavra que eu gosto de falar nela e ao mesmo tempo de explorar com cuidado, porque sim, a gente, para aprender, tem que se submeter a pressões. Mas eu me submeto a pressões tendo apoio, sabendo que eu tenho recursos, não de um jeito cego, sem normalizar sofrimento. Por mais que você tenha vocação, Paulo, se você não tiver um espaço para respirar, para voltar, se você não estiver conectado com aquilo, você vai acabar normalizando o teu sofrimento em nome de uma vocação. Isso é mentira. E aí vem a tal da resiliência tóxica, enverga, aguenta nada, meu amigo, você vai quebrar. Você precisa ter um tempo para você se colocar numa pressão, mas depois, espera aí, o que eu aprendi disso? É isso que eu quero para minha vida? É nesse lugar? É numa outra empresa? É numa outra carreira? É numa outra profissão? É ampliando o meu campo ou é mudando o meu campo? Isso é resiliência. Resiliência fala com a tua elasticidade, a tua capacidade de aprender com essas pressões que existirão. Acho que o grande desafio hoje, a gente fala na toxicidade nas coisas, né? A gente tem que ter o tempo. Você gosta de zona de conforto, Paulo? Mais ou menos. Eu adoro zona de conforto, cara. Olha só, ar-condicionado, água fresca, chocolate, queijinho que tá aqui dentro. O que eu procuro é ter movimento. E a gente confunde a zona de conforto com estagnação. Que são coisas diferentes. Agora, eu tô nisso tudo aqui porque eu sei que quando eu abrir a porta, eu vou cair num mundo que não vai ter isso pra mim. Mas
eu vou viver, e quando me der sede de novo, eu vou ter o tempo para eu repousar outra vez, não para ficar parada. Então é bom a gente falar desses conceitos, porque a gente não pode confundir a tua vocação com o sofrimento. Vai ter uma hora que você, peraí, não está mais fazendo sentido estar nesse lugar, está faltando alguma coisa. E aí você gera um movimento, você vai para um outro lugar, não para ficar confortável sem fazer nada, que é o que muita gente confunde, mas para ficar confortável no momento do teu descanso, porque você faz muita coisa, gera muito movimento. Então a resiliência, ela vai existir quando você aprende com o sofrimento e você não fica no lugar de vítima. Você é o protagonista. Peraí, tá tudo difícil, mas eu vou resolver isso aqui. Ou se eu não resolver isso aqui, eu vou passar por isso daqui da melhor forma, transformando o que eu posso e voltando e fazendo diferente adiante. São coisas diferentes. Você deixa de ser vítima, passa a ser protagonista, aprende e tem a autonomia para decidir por você. É o cuidado para a gente não entrar na normose, que é um conceito da filosofia, onde as coisas ruins e difíceis se tornam banais e normais, e não podem ser. Senão a gente perde o brilho no olho. E muito brilho no olho é a gente se debater para fazer diferente.